Oi, gente. Bem, hoje nós vamos apresentar o nosso seminário, né, da disciplina Aspecto Psicológico aplicado à Educação Física, da professora Cláudia Goulart. O nosso seminário tem como tema estabelecimento de objetivos. Os alunos envolvidos no nosso grupo são Tatiana Fernandes, Leonardo César e Antônio Real. Para esse seminário, nós vamos apresentar, de acordo com o seguinte sumário: a introdução, o desenvolvimento, onde nós vamos explanar a respeito de conceitos importantes, para que vocês consigam entender o seminário, por que estabelecer objetivos e metas, qual a importância do planejamento para o professor de educação física, como o professor de educação física realiza o seu planejamento, como surgem esses objetivos, de onde vêm esses objetivos, uma conclusão e referências bibliográficas. Bom, em azul, o que está em azul eu vou apresentar. O que está em preto, o Léo vai apresentar, e o que está em verde, a Tatiana vai apresentar. Bom, nós temos aqui, continuando a nossa introdução, o que é um objetivo? O objetivo é que é o centro do alvo, é onde a gente quer chegar. Então, o arqueiro, quando ele lança a flecha, o objetivo dele é aquela parte vermelha no centro do alvo, para ele conseguir uma maior pontuação. Mas, para ele conseguir atingir aquela parte vermelha lá, ele vai seguir vários passos até se aperfeiçoar o suficiente para conseguir atingir aquele centro do alvo, que vai ser o objetivo dele. Um arqueiro ele não vai querer acertar nas partes brancas ou nas partes pretas, porque dá menos pontuação. O que ele quer é acertar o centro do alvo, que esse é o seu objetivo. Para tanto, nós temos ali uma frase interessante que diz que, para que o processo de ensino e aprendizagem se desenvolva com excelência, é fundamental que o professor tenha total ciência dos seus objetivos pedagógicos e a maneira como ele vai conseguir atingi-los. Então, ele tem um objetivo e vai perseguir um caminho até conseguir chegar a esse objetivo. Não adianta ele ter um objetivo e ir direto alcançar aquele objetivo. Como, por exemplo, nós tivemos o objetivo de entrar na faculdade, nós fizemos todo um planejamento de estudo, que foi um estudo gradativo, até fazermos a prova do Enem e conseguimos atingir o nosso objetivo, que era entrar na faculdade. Então, nós temos um objetivo e um caminho até atingir esse objetivo. Não adianta você querer, meu objetivo é entrar na faculdade, fazer a prova e entrar. Não, você tem que trilhar um caminho. É preciso, portanto, que o docente saiba quais são as bases teóricas e metodológicas que levaram ao estabelecimento de determinados objetivos. Então, o docente, quando vai dar aula dele, ele já tem os objetivos definidos em documentos legais que existem do governo, que existem das escolas, que existem da Secretaria de Educação, e de maneira que ele vai planejar a sua aula de acordo com esses objetivos. Então, segundo Paulo Freire, toda a prática é embasada por uma teoria. Por isso que nós aprendemos nas nossas aulas aí na Faculdade de Educação Física que existem várias metodologias para você dar a sua aula, apresentar a sua aula. Certo? E a gente vai seguir uma ou mais metodologias quando estivermos dando as nossas aulas. Dentro do desenvolvimento agora, vamos ver conceitos importantes. Léo, agora é contigo. Valeu, Real. Então, falando aqui agora, continuando essa parte do desenvolvimento aqui, falando sobre esses conceitos importantes, nós vamos apresentar, primeiramente, 3 conceitos importantes para a gente desenvolver no restante do nosso trabalho. Esses 3 conceitos vão ser o conceito de objetivo, o conceito de meta e o conceito de planejamento. Então, vamos lá. Começando aqui pelo objetivo, o que vai ser esse objetivo? Como eu acabou de falar, o nosso objetivo é aquilo que a gente visa alcançar. Sempre que a gente realiza uma ação, no nosso caso, uma ação pedagógica,
a gente vai ter um objetivo, a gente vai ter algum lugar que a gente quer chegar, alguma coisa que a gente quer fazer, algum tema que a gente quer desenvolver. Isso é o nosso objetivo. É a razão pelo qual a gente está fazendo aquele trabalho. A nossa meta, o que vai ser? Vai ser a quantificação desse objetivo na forma de uma tarefa, na forma de algo alcançável, na forma de algo físico e realizável. Então a gente vai ter esse objetivo, que é o que a gente quer fazer, e a gente vai quantificar ele em uma forma de meta, para que a gente consiga ter algo palpável para a gente conseguir realizar no nosso dia a dia, no nosso caso, na nossa aula, na nossa prática pedagógica. E o planejamento, que é o mais abrangente, e é a organização, a preparação e a estruturação desse objetivo, né? Quando a gente fala de um planejamento de ensino, o que é? A gente pega os objetivos que a gente tem para aquele ensino, a gente estrutura, organiza, prepara ele na decorrência do tempo, na decorrência da turma, na decorrência da prioridade, para a gente conseguir alcançar esse objetivo pré-estabelecido de uma forma mais gradativa e estruturada. Sabendo esses 3 conceitos importantes, a gente consegue prosseguir no nosso trabalho e passar para a próxima parte. Então, dentro ainda do desenvolvimento, nós vamos falar aqui por que estabelecer objetivos e metas. Por que estabelecer objetivos? Bem, na nossa vida diária, na nossa vida como aluno, ou na nossa vida como profissional, nossa vida em família, nós sempre vamos ter que ter objetivos. Porque dessa maneira nós vamos saber onde nós queremos chegar. Se não temos objetivo, não sabemos onde nós queremos ir. Se nós sabemos onde nós queremos chegar, nós temos condições de traçar o nosso caminho até chegar nesses objetivos, tá? Que seriam as metas. Então, nós temos aquelas metas até chegar ao nosso objetivo. Bem, então, por que estabelecer objetivos e metas? Porque os objetivos são os lugares onde se quer chegar. E as metas definem o caminho a ser percorrido a fim de que os objetivos sejam atingidos. Então, nós vamos apresentar aqui uma figura bem emblemática, que eu acho que vai ilustrar bastante a importância dos objetivos. Aqui nós temos uma figura do livro de Alice no País das Maravilhas, em que ela está tendo um diálogo com o gato. Aí ela pergunta para o gato: qual direção devo seguir para sair daqui? A resposta do gato é: isso depende bastante para onde você quer ir. Por quê? Porque se ela não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então ela fala: não importa muito. Aí o gato diz: então qualquer direção serve. Quer dizer, ela não tem um objetivo. Se ela não tem um objetivo, como é que ela vai traçar as metas para chegar naquele objetivo se não existe objetivo? Então qualquer coisa serve, qualquer caminho serve. E então isso aqui é bastante emblemático para a gente ver. Quando nós fomos professores, tivemos dando as nossas aulas para os alunos, que o nosso foco principal são os alunos, é importante que a gente saiba onde nós queremos chegar. Por quê? Porque dessa maneira os alunos vão saber também onde eles vão chegar e vão conseguir atingir esse objetivo através das metas que o professor vai definir. Ok? Bem, então, agora dentro do desenvolvimento ainda, qual é a importância do planejamento para o professor de educação física? Essa parte vai ser explanada pela Tatiana. Então, Tatiana. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a importância do planejamento para o professor de educação física, só que eu vou abranger, né? Porque, assim, se o planejamento é uma coisa que todo mundo deveria fazer no seu dia a dia. Tem muita gente que tem a mania de fazer agenda para saber as metas que você tem que fazer no dia. Tem muitas pessoas que têm isso com esporte, tipo, que faz crossfit. Aí tem sempre os objetivos daquele treino. Aí você vai fazendo as metas. Faz barra, faz as coisas. E para o professor de educação física é o seguinte. A gente é muito conhecido, muitos professores de educação física são conhecidos por dar os 4 esportes, que são o quê? Futebol, vôlei, handball e basquete. E para a gente sair desse meio de que professor só dá bola, professor só rola bola, a gente tem que montar um planejamento para a gente poder seguir. Como, por exemplo, quando você está dando aula para o infantil de psicomotricidade, você não pode chegar lá e falar: toma aqui um giz de cera e vai pintar as coisas aí sem nenhum objetivo. Porque aí você não vai estar desenvolvendo seu aluno para quando ele chegar no Fundamental 1, ele saber jogar
vôlei, por exemplo, porque ele não vai ter a habilidade que era para ter pego quando ele era pequenininho. Então, vou falar aqui, rapidão, um pouquinho, no meu ver, o porquê que o planejamento é importante. O planejamento, ele é muito importante na nossa área, porque nem sempre a gente vai chegar numa escola que tem uma quadra, nem sempre a gente vai chegar numa escola que a gente conhece o público-alvo, e é a partir do planejamento que a gente vai descobrindo quem são os alunos, porque toda escola, a maioria das escolas, tem um planejamento da escola, tem um planejamento educacional e tem o planejamento do professor, que nesse caso é a gente que faz, né? O planejamento educacional é o quê? É aquilo que todos os professores têm que fazer durante o ano. Planejamento da escola é o quê? É o objetivo que a escola tem. Sei lá, tem escola que tem o objetivo de fazer com que os alunos passem no vestibular. Tem outras escolas que querem fazer com que os alunos se desenvolvam mais do que outros. Aí na educação física, por exemplo, vamos fingir que a escola tem o planejamento de que seus alunos sejam bons atletas. Aí, por exemplo, o professor tem que o quê? O professor tem que o quê? Ir planejando suas aulas para que a cada aula eles vão se desenvolvendo mais para se tornar bons atletas. Mas não é só isso que a educação física tem que fazer. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer pessoas, né? Na verdade. Então, é a partir do planejamento que a gente sempre vai ter o quê? Uma meta a ser cumprida. Aí, tanto que está escrito aqui. O planejamento permite que o professor tenha uma visão ampla de todos os processos a serem desenvolvidos. Porque é a partir do planejamento que o professor não vai dar sempre a mesma aula. Porque tem muitas vezes que a gente se equivoca, aí o aluno chega e fala: professora, mas você passou essa aula semana passada. Aí você fica: eita, passei essa aula de novo. E se você tivesse um planejamento, não teria esse risco, porque você saberia o que você estava fazendo. Com um bom planejamento, obter esse conhecimento de todas as etapas e a serem realizadas e suas implicações no aprendizados. Ao desenvolver o planejamento, o professor se envolve ainda mais com o conteúdo a ser trabalhado nas aulas, conhecendo as nuances existentes no processo e obtendo mais segurança em sua prática. Então, é isso. Se um professor tem o seu planejamento, ele sabe o que ele vai fazer na aula. Ele não vai ficar tipo: o que eu devo fazer agora? Tá faltando 10 minutos. O que eu devo fazer? Se você tem um planejamento de uma aula de 50 minutos, você vai saber o que fazer do começo ao fim dessa aula sem ficar naquela: corre agora, joga queimado, sem saber ao certo o que você está fazendo. O planejamento também permite que o professor identifique falhas ou incoerências existentes para que, a partir disso, se repense e se transforme a prática de acordo com objetivos pré-estabelecidos. Então, isso quer dizer o quê? Quando o professor sabe o seu planejamento, ele consegue mudar a atividade quando dá certo. Por exemplo, se ele vai para uma escola que não tem bola de basquete e ele estava pensando em dar basquete. Com o planejamento, ele consegue fazer outras atividades que vão ajudar na prática de basquete, entendeu? Mesmo não tendo a bola de basquete. Um bom planejamento também passa confiança aos alunos, mostrando para a turma que o professor tem controle do processo e sabe onde quer chegar e como chegar lá. Querendo ou não, todo aluno sabe quando tem um bom professor de educação física ou não. É muito normal a gente chegar na faculdade, o pessoal falar: meu professor é só rolar bola. Meu professor só dava vôlei porque ele treinava o time de vôlei. E quando você tem um professor bom, também a gente percebe que o pessoal fala: nossa, mas o meu professor, ele dava circo, ele dava frescobol, ele não ficava só no quarteto fantástico. E é isso, com planejamento, os professores conseguem dar sua matéria de uma forma melhor e com melhores objetivos. E vamos continuar o desenvolvimento ainda, como o professor de educação física realiza o seu planejamento. O professor de educação física, como eu disse anteriormente, ele não tira da cabeça dele: vou fazer dessa maneira. Não. O professor de educação física, ele realiza seu planejamento, quer dizer, ele define seus objetivos e suas metas a partir de toda essa documentação aqui. Então, nós temos a BNCC, Base Nacional Curricular Comum, tá? A BNCC, que é nacional, né? A BNCC, os estados, o Distrito Federal possui lá seu currículo do estado, que no caso aqui do DF é o currículo em movimento. Né? A partir daí, as escolas
elabora o seu projeto pedagógico da escola, PPP, né, o projeto político pedagógico, e, com base nisso aqui, o professor vai elaborar seu plano de aula. O que tem a ver, Real? O que tem a ver é porque os objetivos eles são definidos aqui. Aqui é que são definidos os objetivos e o professor ele tem que seguir o que está definido, o que foi definido nos documentos anteriores. É claro que ele vai utilizar a atividade que seria mais interessante, da maneira que ele acha mais interessante, para atingir aquele objetivo. Tá? Bem, continuando, vamos ver cada um deles. Aqui nós temos a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. Tá? Eu peguei um extratinho aqui, um pedacinho dela, só para vocês verem. Essa parte aqui, a gente vê que tem a ver com a educação física, né? As unidades temáticas são brincadeiras e jogos, esporte, ginástica, dança, assim por diante. Tá? Os objetos de conhecimento, nós temos aqui definidos para o 6º e 7º ano e para o 8º e 9º ano. É claro que tem para os demais anos. A gente vai ver que isso aqui vai se transformar em objetivos. Observem aqui, por exemplo, esporte. Tá? Quais são os objetos de conhecimento? Esporte de marca, esporte de precisão. Então, os alunos têm que experienciar, ter experiência nesses esportes aqui. Entendeu? E brincadeira e jogos eletrônicos, ginástica de condicionamento físico. Então, está definido aqui. O professor não tem que inventar nada. Mas, a partir da BNCC, nós vamos, então, aqui para o DF, né? O currículo em movimento, que é aqui do Distrito Federal, para o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Tá? Então, aqui, ó, a linguagem e educação física está dentro de linguagens. Tá? Então, vamos ver aqui 6º ano, 7º ano. Vocês vejam que aqui já é o objetivo. Lá era objeto, aqui é objetivos. Tá? E os conteúdos. Então, nós temos objetivo. Vamos ver aqui dentro do esporte. Vivenciar diferentes modalidades esportivas, procurando ampliar a compreensão da sua historicidade, aspectos sociais, políticos, culturais, suas regras, fundamentos teóricos e táticos das modalidades praticadas. É claro que aqui o professor não tem que ficar focado só naqueles esportes, aqueles 4 esportes aí, e alguns outros esportes que a gente conhece. Ele pode implementar ou inserir aqui alguns outros esportes. Por exemplo, quando eu tive aqui, eu fiz meu estágio aqui, o professor inseriu ali o flag football, muito interessante, é um futebol americano um pouquinho misturado. Então, ele pode, o professor tem que ter essa criatividade. Então, qual é o conteúdo? O objetivo é esse do esporte, o conteúdo. Esporte de marca, atletismo, natação, parará, esporte de precisão, boxe. Então, vocês veem que isso aqui, o objetivo e o conteúdo tem tudo a ver com o que foi definido na BNCC para o 7º ano. Aí nós temos para o 8º, nós temos para o 9º e assim por diante. Para o 9º e assim por diante. Bom, então, BNCC, currículo em movimento e o projeto pedagógico. O projeto pedagógico, isso aí já é elaborado pela escola, ao final do ano, ou no início do outro ano, antes de começar as atividades, ou do decorrer do ano, o que eles fazem? Pegam o projeto pedagógico que está em vigor, verifica o que tem nesse projeto pedagógico, onde estamos, o que nós estamos fazendo nesse projeto pedagógico, para onde queremos ir, quer dizer, talvez os objetivos tenham que mudar, alguma coisa tenha que mudar, então, isso é incluído aqui no projeto pedagógico. Ano passado tal coisa não foi boa, então vamos incluir aqui nesse ano, modificar alguma coisa, tá? Porque a gente quer chegar nesse ponto aqui. E como chegar lá? Como é que ele vai fazer para conseguir chegar àqueles novos objetivos definidos ali? Então, dentro ainda da elaboração do projeto pedagógico, é a materialização do novo currículo. Irá impactar como vai ser o trabalho do cotidiano da escola. Então, ele faz, no início do ano já tem o projeto pedagógico, e esse ano a gente vai seguir esse projeto pedagógico.
A elaboração do projeto pedagógico é uma forma de garantir a apropriação de novos currículos, que você pode mudar de ano para ano, claro. Mas nunca deixando de seguir as orientações do BNCC, currículo da escola, projeto pedagógico da escola, tá? Nunca esquecendo de estar sempre orientado por esses dois aqui de baixo. E aí, finalmente, o professor fez seu plano de aula. Então, esse plano de aula aqui, vocês verifiquem que tem um objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral, ele tá embasado no BNCC e no projeto pedagógico. Tá? E os objetivos específicos vêm desse objetivo geral. Então, nós temos aqui os objetivos. Então, vocês vejam que a primeira coisa que tem aqui no plano são os objetivos, porque é aqui que o professor quer chegar. É isso aqui que os alunos têm que aprender, é isso aqui que os alunos têm que vivenciar. Quando eles saírem da aula de educação física, eles têm que entender, eles têm que saber dizer para qualquer pessoa o que foi aquela aula, o que o professor pretendia com aquela aula, se eles conseguiram realmente atingir o objetivo daquela aula. Bom, definidos os objetivos, continuando aqui no plano, só para a gente ver mais alguma coisinha, né? Aqui como é que vai ser a estratégia de aprendizagem, vai explicar, depois vai ter um aquecimento e assim por diante. E temos aqui a descrição das atividades. Como é que é realizada essa atividade? Ok? Bem, agora no desenvolvimento, como surgem os objetivos? Agora o Léo vai explanar essa parte aqui. Léo, contigo. Valeu, Real. Bom, gente, então, continuando essa questão aqui do desenvolvimento, essa parte do desenvolvimento, a gente falou, como a gente já foi visto, os termos nossos gerais, como é que é feito o desenvolvimento, para que serve um planejamento, a Tati falou, agora o Real explanou para a gente os documentos oficiais, essa hierarquia que existe dentro dos documentos para a gente conseguir chegar num nível nacional de educação até chegar no mínimo, que é a questão da aula, do plano de aula, e aí a gente entendeu que existe essa progressão gradual para a gente conseguir ter o objetivo mais geral possível e importante, qual é o mais importante para a gente conseguir chegar no específico, o que cada aula a gente quer que o nosso aluno aprenda. Porém, por trás disso tudo, antes disso tudo, a gente tem que pensar em uma coisa um pouco mais ampla no sentido da subjetividade mesmo, a gente como professores aqui. Então, a gente vai pensar um pouquinho como é que surgem esses objetivos. Porque a gente fala, a gente sabe de onde eles vêm, a gente sabe quais são os documentos que originam eles, a gente sabe quais são os órgãos que propuseram esses objetivos, só que a gente às vezes tem que parar um pouco e raciocinar por que eles são os objetivos, né? Como é que foram decididos esses objetivos, quais interesses esses objetivos atendem, né? Esses objetivos, eles mudam à medida que o tempo passa, eles se mantêm. Essas questões são muito importantes, porque a gente, como professor, a gente tem que entender o cenário, né, político, social, histórico que a gente está envolvido, né, nesse ambiente pedagógico. Então, se a gente olhasse há 50 anos atrás, os objetivos escolares seriam totalmente diferentes, porque a visão que se tinha de sociedade era diferente e, por causa disso, o tipo de aluno que se queria formar era diferente. Então, a gente percebe que essa progressão ela acontece na história, na política, na sociedade e, proporcionalmente, na escola e nos objetivos dentro da escola. Então, é bom a gente, como professor, pensar nisso e refletir um pouco também sobre, cara, tem aquele objetivo dentro da BNCC. Por que esse objetivo existe? Por que a luta é importante? Por que a dança é importante? Né? Por que uma atividade circense é importante? O que isso realmente traz para o meu aluno? Dentro da minha aula, por que eu trabalhar a flexibilidade hoje é importante? Qual é a diferença disso na vida dele? Né? Por que será que existe professor que dá a mesma aula aí há 30 anos? Isso é certo? Isso é errado? Por quê? Por que não? E são coisas que a gente tem que pensar, a gente tem que refletir com professores. Passando essa página agora, a gente tem aqui, né, como é que surgem os objetivos. O Real estava falando ali da BNCC e estudando a BNCC, a gente percebe que a BNCC, ela privilegia o desenvolvimento de competências, né? Ela tem essa questão da competência e da habilidade muito forte, explanado nisso, explicado lá. E ela adota uma visão integral do aluno, né? Considera ele um sujeito de aprendizagem e fala que o aluno é um protagonista na construção do próprio saber dele. E aí a gente para pensar, de onde vem esse objetivo? Porque a gente, que nem eu falei, há muito tempo, há não tanto tempo atrás assim, a educação não era desse jeito. O aluno não era um sujeito de aprendizagem, o aluno não era o protagonista no processo.
A gente cansa de estudar e ver que existem certas concepções que consideram o aluno simplesmente como um quadro branco que o professor vai chegar e escrever naquele quadro, né? Então, a gente entender que ocorreu essa mudança ajuda a gente a entender como foram definidos os objetivos que a gente tem hoje em dia nesses documentos, né? Todo objetivo que existe, ele surge a partir de uma vontade, de um interesse, de visões, de expectativas. Expectativas da sociedade, do plano de governo, do professor, do Ministério da Educação. Isso tudo vai fazer um cenário geral para que culmine na nossa aula, nos nossos objetivos educacionais. Então é importante que o educador compreenda como é que se chegou até o que a gente vive hoje, para que ele entenda o que ele realmente está fazendo de diferente, né? Passando de novo. Então, tem algumas questões mais gerais aqui, que a gente tem que pensar se a gente quer ser um educador de qualidade, né? O que almeja a educação física? Qual é o nosso objetivo como educador físico? Por que a gente está na escola? Por que quando se fala sobre educação física, desvalorização da educação física, se alguém te perguntar, cara, por que não pode tirar a educação física da escola? Você sabe responder? Você sabe qual é seu objetivo lá dentro? Qual a importância da sua disciplina dentro do aprendizado do seu aluno? É um ponto a se pensar. Como é que se decide o que é importante no processo de ensino-aprendizagem? Porque não é uma coisa que eu vou decidir da minha cabeça, baseado na minha vivência. Não, tem que ser uma coisa pensada no todo, na experiência do meu aluno, no que o meu aluno precisa para se desenvolver. E qual é o papel do professor de educação física no estabelecimento de objetivos, né? Porque existem os documentos, como o Real falou, a Tati falou do planejamento, existem isso tudo que guia a gente, que dá uma base muito forte, que dá um direcionamento para a gente. Porém, novamente, o professor não é só um executor de tarefas. O professor é pensante, ele reflete. Então ele tem que pegar isso tudo que é dado para ele, toda essa informação, e pensar, tá, cara, eu sei esses objetivos aqui que me foram dados pela BNCC, pelo Currículo em Movimento e pelo projeto político-pedagógico da escola. E esse objetivo que chegou até mim? Qual é a realidade dele na escola em que eu tô? Na sala em que eu tô? Na faixa etária desse aluno, né? Então é isso, esse é o papel do professor, de pegar um objetivo que já foi pré-estabelecido, colocar ele dentro da sua realidade e ver, tá, esse objetivo aqui, o que isso aqui significa de verdade para o aluno, na vida dele, no desenvolvimento dele. Pode passar mais uma vez aí? E eu deixo agora alguns questionamentos aqui para a turma, que a gente pode conversar em próximas reuniões, em próximas aulas, e fica também para vocês conseguirem ter uma perspectiva do papel de vocês também como professores, né? Que eu pergunto aqui, que você, futuro professor, você concorda com os objetivos estabelecidos pela BNCC? Isso é importante. Você é quem vai aplicar aquilo, é você quem vai estar na linha de frente. Você concorda com o que está escrito lá? Por quê? Por que sim, por que não? O que você concorda, o que você discorda, o que poderia ser diferente, por quê? Né? Esses objetivos, eles estão realmente sendo perseguidos dentro da escola brasileira? Se você foi em uma escola de qualquer lugar do Brasil, era para estar acontecendo tecnicamente a mesma coisa, com o mesmo direcionamento. Isso é verdade? Isso ocorre? Se sim, por que sim? Se não, por que não? Deveria ser diferente? Coisas que a gente tem que pensar, porque vai ser a gente que vai estar lá na linha de frente aplicando esses objetivos e perseguindo esses objetivos junto com o nosso aluno, né? Por que existe um distanciamento entre teoria e prática na educação? Que é uma coisa que a gente estuda durante o curso inteiro, né? A gente fala dessa divisão entre a teoria e a prática. Por que isso existe? Por que se fala nessa divisão? Como é que se relaciona essa questão da teoria e da prática com os objetivos? Existem objetivos que são só práticos, objetivos que são só teóricos, né? São coisas a se pensar. E, por fim, a desvalorização da educação física. Ela tem relação com o estabelecimento de objetivos educacionais, porque, que nem a Tati estava falando, você tem um planejamento. Se o seu planejamento é superficial, se o seu planejamento é futebol, como é que você vai valorizar uma área, sendo que se você pergunta o que significa aquela área de conhecimento, a pessoa não sabe responder. Se você olha para o plano de aula, para o plano de ensino de 5 professores diferentes, e esse plano de aula são todos superficiais. Todos falam dos mesmos 2 esportes, sabe? São coisas que a gente tem que assumir essa responsabilidade de entender como é que a gente, como detentor desse poder de mudança, a gente pode fazer alguma coisa, né? É isso a se pensar. Bem, gente, agora vamos para a conclusão. Como a gente apresentou logo no início, né, nossa introdução, estamos aí com o alvo de novo. E nós, como professores de educação física, temos que ter sempre em mente que o nosso objetivo é atingir o centro do alvo. E para isso, nós temos sempre que nos preparar e
estar em condições de elaborar um plano de aula muito bom, de maneira que a gente consiga realmente, ao final da aula, atingir o nosso objetivo. Porque o que acontece? Se o planejamento não for bem feito, vai impactar em quem? Isso vai impactar no professor e no aluno. A sua apresentação da Tatiana e do Léo foram sobre estabelecer objetivos. E aí, o que tem a ver com a nossa disciplina, que é a psicologia? Tem tudo a ver. Nós, como profissionais da educação física, como professores, se nós não fizermos um planejamento correto, não definirmos direitinho os nossos objetivos de acordo com a documentação existente, de acordo com a realidade das escolas onde nós fomos ser professores, de acordo com a faixa etária dos alunos, nós vamos estar pulando etapas. Ou então, nós não vamos estar atrás de etapa nenhuma. Ou então, não vamos ter objetivo nenhum. E qual é a influência disso? O professor vai ficar perdido. O professor vai ser um cara que vai chegar lá e não vai conseguir transmitir nada. E isso aí, se o professor for realmente uma pessoa preocupada, mas a partir do momento que ele não define um plano correto, para mim, me parece que não é preocupado, mas se ele estiver preocupado, vai ser para ele uma grande desmotivação. Vai ser para ele assim, ele vai ficar totalmente perdido, totalmente sem ação perante a turma. E ele, como professor, tem que orientar seus alunos. E para os alunos? Para os alunos é horrível. Por quê? Porque os alunos não sabem por que eles estão numa determinada aula de educação física, não sabem o que eles vão aprender naquela aula, e não sabem, ao final daquela aula, o que eles aprenderam, o que eles deveriam aprender. Então, para eles, é pior, vai ser uma desmotivação maior ainda. E aquele professor vai ser olhado como um cara assim, esse professor não quer nada. E a gente está falando aqui de psicologia, então vai ser uma desmotivação para os alunos. Os alunos não vão estar interessados na aula, os alunos não vão estar interessados em aprender nada. Os alunos vão estar interessados em outras coisas, talvez mexendo no celular, ficar conversando, batendo papo. Eles não vão conseguir identificar a importância dessa disciplina. A importância para a vida deles no momento e no futuro. Então, é uma situação muito, muito delicada que o professor tem que prestar bastante atenção no momento em que ele for elaborar seu plano de aula e executar esse plano. Certo? E a gente pode até extrapolar um pouquinho. Isso aí, esse planejamento, os objetivos e metas, não deve ser só do professor de educação física, mas de todos os professores. Vocês acreditam que tiveram professores que vocês adoravam, porque ele chegava na sala, conseguia transmitir, e ele conseguia transmitir porque ele tinha uma execução de um determinado assunto dentro de toda uma cronologia, dentro de toda uma lógica. Então, vocês conseguiam entender. Quando você tinha um professor, que vocês, claro, devem ter tido, que não conseguia explanar as coisas direito, não sabia onde queria chegar, gente, a gente fala, aquele professor não sabia nada, aquele professor não conseguia transmitir nada. Então, daí a importância de você ter objetivos a serem atingidos. Essas são as nossas referências bibliográficas. E, encerrando a nossa apresentação, muito obrigado pela atenção e até a próxima.